Olá, gente. Professor Rildo Vaz. Pessoal, dê uma olhada nessas duas substâncias. Será que seria possível identificar o que é sal e açúcar só olhando para elas? Bem difícil, né, gente? Lembra da última aula que nós comentamos a respeito sobre as propriedades organolépticas? Pois bem, para que eu pudesse então identificar essas substâncias, eu teria que usar então um dos órgãos dos sentidos. Lembra? Gustativo, o paladar. Beleza? Agora, observe esses dois líquidos. Veja bem. Será que seria possível identificar qual desses dois líquidos é o álcool? Ou melhor, qual desses dois líquidos é a água? Bem difícil também, né, de identificar. Mas aqui nós também podemos usar um outro órgão do sentido para poder saber qual deles é a água ou então qual deles vem ser o álcool. Lembra? Nós chamamos então de olfato. Pois bem, gente, então diante dessas substâncias que nós podemos observar agora, tanto elas nas formas líquidas, tá? Ou então até mesmo tanto elas nas formas sólidas, a identificação delas só é permitida então diante de algumas propriedades, onde nós vimos agora há pouco a propriedade para identificar esses dois líquidos entre água e álcool. Nós identificamos então através de quê? Do olfato. Já as duas substâncias no qual nós falamos agora há pouco, a forma de identificá-las, o sal do açúcar, seria o paladar. Essas propriedades então, gente, são chamadas de propriedades organolépticas, que ajudam a identificar algumas substâncias que nós encontramos no nosso dia a dia. Então, diante dessas propriedades, nós atribuímos então que são propriedades o quê? Específicas. Perfeito? Então, olha só, propriedade organoléptica para nós são propriedades o quê? Específica, porque vão ajudar a identificar, por exemplo, que tipo de substâncias nós estamos falando. Isso é uma forma, então, de identificar as substâncias do nosso dia a dia. Tudo bem, gente? Beleza? Gente, aqui eu tenho uma balança de precisão, tá? Só lembrando, como nós estamos falando de substâncias, por exemplo, se eu for observar bem, aqui uma substância no qual eu apresentei agora há pouco para vocês, é uma matéria, aonde a identificação para nós aí, ó, nós registramos um valor então de 8,8 gramas. Tudo bem? Essa ideia então que todos os materiais no qual nós conhecemos, eles possuem massa. Tudo bem? Seja que material nós estamos falando. Por exemplo, seja do tipo como a substância no qual nós identificamos agora há pouco, tá? Ou melhor então, outra substância, 6,6 gramas, tudo bem? Isso é uma prova de que, por exemplo, as substâncias no qual nós falamos, lembra? Agora há pouco? Lembra de quando eu perguntei a você, por exemplo, qual das duas substâncias é sal e a outra é açúcar? Pois bem, então aqui você tem, olha, aqui eu tenho sal, tudo bem? A medida então que eu tenho aí, ó, 6,6 gramas, legal? Vou pegar então agora o açúcar, olha, fazendo aí o registro, olha a quantidade, 8,9 gramas. Bom, independente se seja açúcar ou se seja sal, nós vamos observar então que esses materiais, independente de que eles sejam, todos possuem massa. Isso, gente, nós atribuímos então uma propriedade geral. Toda matéria ela possui massa. Olha só, gente, aqui então nós temos uma identificação mais geral. Aqui nós não estamos, por exemplo, fazendo a relação do que é sal, do que é açúcar, mas estamos registrando, por exemplo, os valores em que apresentam essas substâncias. Todas elas apresentam massa. Ok? Beleza, gente?
Uma outra característica que a matéria apresenta seria justamente nós atribuirmos, por exemplo, a medida do volume que a matéria pode apresentar. É uma outra propriedade, então, que nós chamamos de uma propriedade, digamos assim, geral. Além da massa, como você viu agora há pouco, os líquidos, que são justamente os volumes, como por exemplo, olha bem, tá? Os líquidos, então, apresentam uma quantidade em volume. Se nós formos olhar bem, né, o líquido no qual nós colocamos nesse recipiente, ele apresenta então uma característica de ocupar um certo espaço dentro do recipiente, ok? Então, gente, independente de que líquido nós estejamos falando, né, seja qual for o tipo de líquido, todos apresentam um certo volume, tá? Independente de que tipo de líquido nós tenhamos, todos vão apresentar uma certa quantidade em volume, ok? Então, características como, por exemplo, da matéria, né, nós podemos dizer, então, que uma das propriedades gerais da matéria, ou seja, toda a matéria possui o quê? Um certo volume. Além da massa, como nós vimos agora há pouco, vimos também, então, o volume faz parte também do que nós chamamos de características gerais da matéria. Gente, é importante que se diga que toda vez que a gente falar de matéria, sempre é necessário então que se observe que vai apresentar uma certa massa, né? Assim como pode apresentar um certo volume. Então, todo e qualquer tipo de matéria que nós formos falar, ela sempre vai possuir massa e volume. Independente então de que tipo de material você esteja falando, sempre então a matéria, de uma forma bem geral, ela é identificada então por massa e volume. Tudo bem, gente? Beleza? E, gente, atenção. Além da massa, como nós vimos, né, ao registro, ao colocarmos, por exemplo, um determinado material numa balança e aí então sabermos a massa, né? Assim como também nós vimos, né, alguns recipientes, como por exemplo, um certo líquido, aonde nós podemos medir no qual o volume, tudo bem? A matéria também, ela é entendida como existe uma forma de nós classificarmos como corpo e objeto. Bom, o que se define então um objeto? Por exemplo, um apontador seria um objeto. Um outro exemplo, olha, um grampeador, tudo bem? Ou então, um carrinho. São exemplos então que nós temos, vamos dizer assim, de objeto. Legal? No entanto, quando você fala de corpo, um exemplo aqui que eu tenho, uma pedra, tudo bem? Mas qual é a diferença que nós temos então de um corpo, uma pedra, ok? Para um objeto. Qual a diferença então de um corpo para um objeto? É bem simples, gente. O objeto, na verdade, ele tem uma função, tá? Assim como você pode observar, o apontador de lápis tem uma função, tudo bem? Assim como você pode observar, olha, a balança no qual nós utilizamos, ela também tem uma função, tudo bem? Isso então que é chamado então de objeto. Agora, quando você fala de um corpo, é algo que você não tem ainda definido. Uma pedra, por exemplo, não se tem como definição algo que vai ser usado, tudo bem? Isso é muito importante então que você perceba o que vem ser então um corpo e o que vem ser então um
objeto. Tudo bem, gente? Beleza? O objeto tem uma finalidade, tem uma funcionalidade. Para que ele vai ser usado? Já o corpo é algo ainda que não foi definido. Tudo bem? O exemplo que eu tenho aqui seria justamente uma pedra. Gente, observem essas substâncias. Por exemplo, aqui eu tenho, olha, 1 quilograma, tá, de açúcar. Se eu for observar bem neste saco, né, eu tenho então uma ocupação desse produto ocupando um certo volume. Tudo bem? Outro produto que eu posso mostrar aqui, ó. Olha lá, a massa, 500 gramas. Tudo bem? Também eu vou observar a ocupação então desse material dentro desse recipiente. O volume que ele ocupa aqui dentro. Tudo bem? Um outro exemplo que eu posso ter, olha aqui, todos conhecem, né? Olha aí, ó. Eu vou enxergar bem aqui, ó, 400 gramas. Tudo bem? Também eu vou entender que dentro desse recipiente existe uma quantidade aonde se expressa aqui no rótulo a quantidade de 400 gramas desse material está ocupando um determinado espaço nesta lata. Legal? Essa é a nossa primeira parte geral da matéria. Vamos falar um pouco sobre a propriedade da massa, tá? De uma forma assim bem geral, podemos então dizer que a massa é uma medida relacionada, né, aos materiais que nós podemos ser registrado, por exemplo, em uma balança, como nós vimos agora há pouco.